refletirmos sobre a palavra de Deus. Essa manhã, meus irmãos, nós sabemos que o ser humano consegue sobreviver mais ou menos uns 40 dias sem comer. Talvez uns 3 dias sem beber água. Alguns poucos minutos sem ar. Mas quem é que consegue viver sem esperança? A gente não consegue viver sem esperança, né? Quando a gente perde a esperança, a gente perde a capacidade de lutar. Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua saúde, mas Jó não perdeu a sua esperança. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó se mantinha de pé, Jó se mantinha vivo, porque ele tinha esperança, ele tinha certeza de que o seu Redentor, o seu Salvador, é vivo eternamente. Eu fico pensando, né, na minha mãe, quando ela enfrentou aquelas dificuldades que ela enfrentou comigo. E cada vez que ela orava, parece que ao invés de melhorar, eu piorava. E minha mãe, eu chegava lá em casa às vezes 5 horas da manhã, encontrava minha mãe ajoelhada, orando e pedindo a Deus pela minha vida. E ela estava ajoelhada e ela estava orando e a situação estava piorando. Mas por que não para de orar? Porque ela tinha esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é tremendo, eu sei que Ele é amoroso, eu sei que Ele é o Deus dos impossíveis. E se há alguém que pode fazer alguma coisa para mudar essa situação, é o meu Deus. A única esperança que eu tenho está em Deus. Só Deus pode intervir, só Deus pode manifestar o seu poder, só Deus pode me ajudar, só Deus pode fazer alguma coisa sobre esta situação. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, mas eu tenho esperança de que Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode. E eu gostaria de refletir rapidamente, não vou demorar, poderia até já parar aqui, sobre algumas verdades que estão na Bíblia e que podem nos ajudar a alimentar a nossa esperança. A primeira coisa é que Deus escolheu você. Deus me escolheu antes de você escolher a Ele. Deus me escolheu antes de eu escolher a Ele. Deus buscou a mim, Deus buscou a você. Eu estava perdido e Deus me buscou. Eu gostaria de dizer que eu busquei a Deus, mas na verdade Deus me buscou, Deus me encontrou, Deus me deu a mão, Deus estendeu a sua mão para mim. Me lembro do hino que diz: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas um dia Ele estendeu a sua mão para mim. Deus escolheu a você antes de você escolher a Deus. Olha, a Bíblia diz em 1 Pedro 1, versículo 2, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Não é vocês escolheram a Deus, é vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando um técnico, ele monta o seu time, ele
escolhe os jogadores que quer. Mas não porque eles estejam prontos ou já prontos, mas porque ele vê o potencial daqueles jogadores. Por que um técnico pega um jogador que vem das categorias de base, que vem do juvenil, que não tem experiência, no time profissional, e ele dá uma oportunidade para esse jogador? Por quê? Porque ele vê o potencial. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o que nós somos, mas Ele olha para o que nós podemos nos tornar através dEle, segurando na mão dEle, andando com Ele, entregando nossa vida a Ele. Deus olha para nós e Ele vê o que nós podemos ser com a sua ajuda. Alguém perguntou para um grande artista que fez uma escultura de Davi, porque ele pegou uma pedra e ele começou a esculpir. E ele disse que ele olhou para aquela pedra e, à medida que ele trabalhava naquela pedra, ele só via a imagem de Davi. Antes de fazer, era uma pedra, mas ele estava olhando para a pedra, não no que olhando para ela como ela estava, mas como ela poderia se tornar. E ele fez uma linda escultura que está lá no Museu do Louvre, que eu espero consiga dar uma fugidinha lá mais uma vez. Muito bem, meus irmãos, o pastor Marcelo, ele mandou uma mensagem, né? E ele me encorajou a compartilhar mais uma vez a história que eu compartilhei com vocês no domingo passado sobre o visto americano, né? Eu preenchi o formulário, né, do visto americano e tinha essa pergunta que, na verdade, duas, né? Você já respondeu algum processo criminal? Talvez essa fosse menos pior. Por quê? Porque é possível a pessoa responder um processo criminal mesmo que ela não tenha cometido nenhum crime. É possível que a pessoa tenha algum problema, seja incriminado. Então, mas eu respondi que sim. Mas a outra pergunta era se eu já tinha usado drogas. Você já usou drogas? Eu respondi que sim. E eu expliquei por quê, né, no formulário, né? E aí eu fui lá, fiz uma primeira visita não ao consulado, mas um centro de triagem, né, para tirar as minhas digitais e para bater minha foto. Depois tive que ir ao consulado. Cheguei lá diante do agente consular e o agente consular, ele começa a me perguntar, o senhor faz o quê? Primeira coisa. Ele fala assim, qual é a sua profissão, na verdade? Eu falei assim, eu sou professor de inglês. Ah, não, eu sou professor. Aí ele fala assim, o senhor é professor de quê? Eu falo, sou professor de inglês. Falei que sou professor de inglês. Ele começa a conversar comigo em inglês agora. A entrevista já não é mais português, agora é entrevista em inglês. Tudo bem. Aí, daqui a pouco ele me pergunta assim, ele me pergunta assim, o senhor, por que o senhor escreveu aqui que o senhor já usou drogas? Aí eu falei assim, foi quando eu era um adolescente, eu era bem jovem. Aí eu falei, tenho uns 40 anos, mas hoje eu trabalho ajudando pessoas que passam por esses problemas, né? Eu trabalho para uma organização cristã. E aí o homem falou assim, mas você me colocou numa situação difícil. Você me colocou numa situação difícil. Eu falei assim, mas da outra vez que eu me candidatei, eu também escrevi isso. Ele falou assim, mas puxa vida, não precisava ter escrito isso, né? Aí ele falou assim, o senhor me colocou nessa situação difícil
Mas eu fiquei tão nervoso quando ele falou aquilo, que eu não consegui mais ouvir direito o que ele falou no final. Na verdade, eu ouvi, mas eu não acreditei. Ele falou no final assim: Visa approved. Quer dizer, visto aprovado. Aí ele me deu um papelzinho que estava escrito assim: seu visto foi aprovado. E agora? Ele me deu um papelzinho que estava escrito aquilo. Mesmo assim, eu cheguei para a Jane, eu estou na dúvida se foi aprovado ou não. Mas graças a Deus, depois eu consultei lá no site, estava escrito assim: seu visto já foi emitido. Aguarde instruções, né? Meu filho, mas já está escrito aqui que já está aprovado. Para que eles iam dar um papel para você dizendo que está aprovado se não tivesse, né? Mas, na verdade, Deus já tinha escrito a minha história, mesmo antes de eu pensar em contar a verdade. Deus já estava operando e Deus peleja por nós. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abre e ninguém fecha. Deus fecha e ninguém abre. A minha vida e a sua vida não estão na mão do agente consular, mas elas estão na mão do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo, o nosso Deus amoroso, o nosso Pai das luzes, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em quem não há sombra de variação. Nele a gente pode confiar. Mesmo se o visto for negado, a gente pode confiar. Mas a segunda coisa é que Deus sempre me trata com misericórdia. E Deus sempre nos trata com misericórdia. E Deus sempre te trata com misericórdia. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,3 que é pela sua grande misericórdia que nascemos de novo e agora somos membros da família de Deus. Não é porque eu e você somos bons, não é porque houve alguma coisa assim boa em nós da parte de Deus que Ele olhou e viu que era bom. Não, é pela sua misericórdia. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo imundo, sujo, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que pela sua graça nós somos salvos. Isto é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é pelas nossas boas ações, não é pelo nosso bom comportamento, não é pelas nossas boas obras, para que a gente não se orgulhe, não se vanglorie, mas é um presente de Deus, é um presente gratuito de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Eu dou aula para um alto funcionário da Nestlé há mais de 20 anos. Eu me lembro que eu estava dando aula para ele uma vez quando a esposa dele ficou grávida. A esposa dele ficou grávida e ela foi ter o seu neném e ele disse assim para mim: você poderia dar aula para mim lá no hospital, lá no Barrador? Lá no Barrador? Porque a minha esposa vai ter o bebê, né? E eu vou ficar lá esperando, né? Então você poderia ir lá dar aula? Claro, fui lá dar aula para ele. Aí fui lá dar aula para ele. Terminei a aula. Quando terminou a aula, ele falou assim: Peter, você quer ir lá ver a minha filha? Eu falei assim: quero, vamos lá. Aí subi com ele, fui lá ver a filha dele. Eu falei: ah, que linda. E aí eu falei assim para ele: posso fazer uma oração por ela? Ele: pode. Aí eu fiz uma oração, falei: Senhor, abençoa essa menina, dá sabedoria aos seus pais para criarem essa menina no meio de um mundo tão conturbado em que nós vivemos. Dá a eles sabedoria para compartilhar com elas valores eternos que possam direcionar, dar um norte à vida dessa menina. E fiz uma oração assim, eu me lembro mais ou menos assim o que eu orei, nesse sentido, que Deus desse sabedoria a eles para criar aquela menina.
Interessante que, quando chegou no outro dia, eu fui dar aula para um amigo dele, lá no recreio. Cheguei lá na casa do amigo dele, eu dava aula para ele sentar numa mesa, eu sentava aqui, ele sentava aqui. E aqui tinha perto da parede, né? Eu sei que na parede tinha uma foto grande de São Jorge, um quadro grande de São Jorge. Quando eu cheguei lá naquele dia, não estava o quadro de São Jorge. Aí eu falei assim, ô rapaz, não tinha um quadro aqui? Ele falou assim, tinha. Eu falei assim, você tirou? Ele falou assim, não, foi porque falou do nosso amigo, né? Contou que você foi lá no hospital, né? E que você fez uma oração para a filha dele, né? Então eu soube que você era crente, eu fiquei constrangido, pensei que você poderia ficar constrangido aqui com o quadro, e eu tirei o quadro, eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema nenhum, né? É interessante que no final de semana, uns 2 finais de semana depois, ele me chamou, esse amigo, para ir um churrasco na casa dele, né? E eu não fui porque eu estava com compromisso na igreja, mas, meus irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não sei se eu tomei uma boa decisão. Talvez eu fizesse mais diferença lá naquele churrasco do que na igreja. Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está enfermo. Então, talvez, se eu tivesse ido lá naquele churrasco, eu teria feito um serviço melhor para Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Passaram-se alguns anos, eu me tornei diretor da escola, tive que parar de dar aulas para esse amigo. Mas, uns 10 anos depois, ele me encontrou na internet e perguntou se eu tinha alguém para indicar para dar aula para ele. Eu disse que eu quase não tinha alunos, mas que eu dava aula para alguns poucos alunos. Alunos que eu achava que eu poderia também aprender alguma coisa com eles. E eu falei assim, e é o seu caso. Então, se você quiser, a gente pode começar a ter aula de novo. Eu comecei a dar aula de novo para esse homem, né? Ele tem mais ou menos a minha idade, né? E essa manhã eu tive o privilégio de, durante a aula, compartilhar o meu testemunho com ele. Porque ele falou que ele esteve em 3 rios nesse final de semana. E eu falei assim, 3 rios? E ele começou a falar sobre o que ele tinha feito lá. E eu disse que eu tinha passado 15 meses lá me recuperando. E eu falei sobre o problema que eu vivi. E eu falei sobre como Deus tinha operado na minha vida. Eu contei essa história. E ele falou assim, Peter, graças a Deus, né? Deus é bom, hein? Meu Deus, como é que ele transformou a sua vida? É difícil de acreditar. Que bom a gente poder fazer isso, né? Porque Deus sempre nos trata com misericórdia. O que eu merecia? Eu merecia a morte. Eu merecia a morte. No dia que o policial disse que ia me matar, o que os meus atos estavam me conduzindo era para a morte, a caminhos que aos homens parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Na verdade, eu estava caminhando um caminho de morte, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu favor, me tratou com misericórdia e me deu uma nova oportunidade. Deus sempre nos trata com misericórdia. Terceiro lugar, Deus já garantiu o nosso futuro. Está preocupado com o futuro? Agora, diz Pedro, vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Olha, o nosso tesouro não está aqui. A nossa esperança não está aqui. Paulo disse que se a nossa esperança for somente para essa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia nós tomaremos a ceia com o Senhor. Eu me lembro da história que eu contei aqui uma vez, vou contar mais uma vez, de uma senhora que contou para o seu pastor lá em Campinas
que a primeira vez que tentaram suborná-la, ela exerce uma função importante dentro do seu município, e a primeira vez que tentaram suborná-la, corrompê-la, trouxeram o dinheiro que dava para comprar um carro. Da segunda vez, levaram um dinheiro que dava para comprar um apartamento. Da terceira vez, chegou um homem com uma mala de dinheiro. Uma mala cheia de dinheiro. E ela não aceitou. E o homem falou assim: mas qual o seu preço? Todo mundo tem um preço. Qual o seu preço? Ela disse: o meu preço você não pode pagar. O meu preço, o seu partido não pode pagar. O meu preço, essa cidade não tem dinheiro para pagar. Ele estava se levantando, ele falou: mas como assim? Mas me fala, qual é o seu preço? Ele disse: o meu preço é um cálice, é um cálice. Ele disse: mas um cálice, como assim? Um cálice, como? Como? Eu não consigo entender, como um cálice? Não, porque o meu Senhor Jesus disse que Ele somente tomaria esse cálice comigo novamente, depois que Ele voltasse. E eu estou esperando para tomar esse cálice com o meu Senhor. Eu estou esperando para tomar esse cálice. E quando ela disse isso, aquele homem começou a chorar. Ele disse: ai, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu preciso me consertar com Deus. Um dia nós cearemos com Ele lá na glória. Deus já garantiu o nosso futuro. Um dia eu e você sentaremos na mesa do Cordeiro. O preço foi pago na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e um dia vamos tomar um cálice junto com Jesus nas bodas do Cordeiro. Quarto lugar, o poder de Deus nos protege. Mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus até que recebam a salvação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha sombra, à minha direita. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Senhor não me deixará, o Senhor não me abandonará. Ele estará sempre comigo. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias até o final. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele nos guarda, Ele nos protege. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não vão perecer, e ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nada poderá arrebatá-las, arrancá-las da minha mão. Você está nas mãos de Deus, você está nas mãos do Pai amoroso, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, a sua vida está nas mãos de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o meu juízo que de mim procede, diz o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O mal não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É o Senhor que te guarda. E Deus nos está preparando para a eternidade. Versículos 6 e 7 diz: ainda que por algum tempo vocês sofram, isso servirá para provar que a sua fé é verdadeira. O ouro purificado no
O ouro é purificado não no vento, mas é no fogo. A fé não é provada no conforto, mas nas provações. Cada luta, cada perda, cada lágrima está treinando a mim e a você para algo muito maior que esta vida. Deus nos prometeu a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. A esperança cristã não é um pensamento positivo vazio, é uma certeza baseada no caráter e nas promessas de Deus. Você pode ter perdido o emprego, perdido um familiar querido, enfrentado um diagnóstico ruim, estar carregando um passado doloroso, mas nada disso anula as verdades que eu compartilhei com vocês essa manhã. Deus te escolheu. Deus sempre agirá com misericórdia para com a sua vida. O seu futuro está seguro nas mãos de Deus. O Senhor te protege. Ele está te preparando para a eternidade. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não temerei. Porque Ele vive, eu prossigo. Porque Ele vive, Ele me ama, Ele me guarda, Ele me protege, Ele preparou o meu futuro. Só Deus pode nos guardar. Só Deus pode nos dar esperança. A nossa esperança não está apenas aqui e agora, mas a nossa esperança está na eternidade. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele tem planos bons para a sua vida, para te abençoar, para te fazer prosperar, para te dar um futuro. Creia nisso, acredite nisso, confie nisso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai cuidar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.